Olá, seja bem-vinda. Eu sou Juliana Dominato, sou mentora parental, especialista no desenvolvimento infantil e hoje eu vou te explicar o que fazer para o seu filho parar de chorar. Vamos lá? Então, cada criança é única e cada uma delas tem uma demanda diferente. Existem crianças que são mais calminhas, outras crianças que são mais agitadas, tem aquelas crianças mais tolerantes e outras nem tanto. Mas é sempre muito importante aqui, gente, ficar atento no desenvolvimento da sua criança. Eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho duas filhas, duas meninas. Uma é completamente diferente da outra. A Gabriela, ela é a mais velha, ela tem 8 anos hoje. E na idade da Aurora, a Aurora hoje tem 1 ano e 5 meses, eu já começo a perceber, os primeiros 2 aninhos da Gabriela, em comparação com a Aurora, são completamente diferentes. A Gabriela muito mais calma, muito mais tranquila, e a Aurora muito mais intensa. Ela tem muita energia, então ela precisa de muita atividade. A Gabriela não. Rapidamente a gente brincava um pouquinho, ela já se cansava. A Gabriela sempre foi muito dorminhoca, a Aurora não consegue dormir, ela tem muita energia para gastar. E aí durante a noite, chega 8, 9 horas da noite, ela apaga e dorme até 7h30, 8h30 do dia seguinte, vai direto, mas durante o dia é muita energia. Então, cada uma tem a sua demanda, mas é muito importante a gente conhecer o processo na sua forma, no sentido geral da palavra, entende? O desenvolvimento infantil, o que é comum de toda criança, porque existe. Então, embora haja diferenças entre as crianças, existem características que são comuns a todas elas. Vamos começar do início, O que é o choro de uma criança? O choro nada mais é do que uma forma com que a sua criança ela encontra de se comunicar com você. Porque chega lá os pequenininhos, eles não sabem falar, eles não sabem verbalizar. Então a maneira com que ele vai comunicar com você é através do choro, é através do grito, ele esperneia, ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo, então ele tende a chorar. Mas afinal, o choro é normal? Sim, o choro é super normal, é natural, ele faz parte do desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil. Só que tem crianças que choram mais, e outras crianças que choram menos. Mas chorar faz parte de todo ser humano. Pode ser que a sua criança chore por tudo, chore por qualquer coisa. Pareça que tudo nela tá incomodando e ela tá chorando. É uma situação que beira assim, meio que, gente, eu sei, eu tenho 2 filhas, insuportável, é um desespero enorme pra gente, Mas a gente não pode deixar de dar atenção para aquela criança, sabe? De procurar entender o motivo e ajudar a resolver aquele problema dela. O choro, frequentemente, ele é algo que deixa muitos pais, assim, desesperados, angustiados. E aí, para poder aguentar, ultrapassar essa etapa aí, a família, ela deve entender que os primeiros anos de vida da sua criança são difíceis. Tanto para eles, para os pequenos, quanto pra gente também, pros pais. E que o melhor a se fazer, você manter a calma para conseguir ajudar a sua criança. E por que eu falo, podem estar falando assim, mas é muito fácil, manter a calma. Mas nós conseguimos manter a calma. Nós temos todas as habilidades já construídas no nosso cérebro que ajuda a gente a manter a calma. O seu filho não tem nada disso. O processo de desenvolvimento dele, ele tá numa fase onde ele não consegue isso. Para você é difícil, mas você consegue. O seu filho não consegue. Então a responsabilidade de acalmar é sua. E aí é importante a gente ter em mente que o choro, ele tende a diminuir ao longo do tempo, que é uma fase, já que a criança ela vai aprendendo a se comunicar de forma mais eficiente com a gente, vai formando aqueles pequenos grupinhos de palavras, depois frases mais simples, até chegar naquelas frases mais complexas. E aí outro dia eu recebi uma pergunta assim: quais são os motivos mais frequentes para a criança chorar? Porque eu nunca consigo identificar por que a minha filha tá chorando. Os principais motivos, existem 2 tipos de motivos, na verdade, que podem ser vários. Então assim, ela pode estar com frio, ela pode estar com fome, ela pode estar com dor, estar com medo, com raiva, com algum desconforto, com sono. Ela pode não estar conseguindo expressar o que ela está sentindo, mas normalmente são as causas
físicas ou as causas emocionais. Então a gente vai agrupar todas essas causas em dois tipos, tá? As físicas e as emocionais. Causas físicas, elas são mais comuns e são as mais fáceis também da gente perceber, né, delas serem identificadas. Vou citar algumas aqui para vocês. Primeiro, o sono. Muitas vezes as crianças insistem em ficar acordadas ali, né, por muito tempo. Para quê? Para poder brincar, para se divertir. Elas não querem dormir. Dormir é chato. Isso faz com que apareça o cansaço, que é um fator que as crianças são muito sensíveis. Elas são muito sensíveis ao cansaço e que as debilitam bastante. Quando acontece isso, aparece como resposta comportamentos como choros e birras. Parece um mau comportamento. Porque a criança, ela tá ali esgotada. Então ela chora. Aqui em casa é batata, assim. Quando a Gabi tá com sono, e a Gabi tem 8 anos, né? Quando ela tá com sono, das duas, uma. Ou ela ri muito, tá lá chegando próxima a 10 horas da noite, e ela tá, naquele dia ela tá muito cansada. Ela começa a rir de tudo e são gargalhadas altas. Então eu já sei que ali o cansaço, o sono tá pesando. Ou então ela fica estressada. Ela fica estressadíssima e dá patada em todo mundo, sabe? Responde eu, o pai dela. E aí eu também falo, tá cansada, é o sono que tá aí. A outra causa é quando eles estão doentinhos, né? A criança, nessas situações, ela tende a ficar mais chorosa, né? Demandando mais atenção e cuidados da gente. Ela tá mais fraca, ela sente dor, incômodo, né, no corpo por conta do organismo que tá ali debilitado. Terceiro motivo é a fome, que é outro motivo bem forte no choro, né, dos nossos filhos. Quando a criança fica muito tempo sem comer, a criança ela entra numa fase de ansiedade, de raiva, de irritação, ela tá com fome, né, mas ela não sabe expressar isso. E aí acaba se descontrolando e chora. A fome, ela produz respostas bem parecidas, gente, com o sono, tá? E aí o que os pais podem estar fazendo para poder diminuir ou então acabar com o choro diante dessas causas físicas, tá? Quando eles encontram que é uma causa física, o que eles podem fazer? As orientações que os pais devem seguir nesses casos são resolver a causa antes que elas se tornem reais. Alimentar o seu filho direitinho, né, e naqueles horários certos, não ficar pulando um horário ou outro. Dormir também naquele horário adequado para a criança e a quantidade ideal para cada fase, né, para cada idade da criança tem a quantidade de horas que ela precisa descansar. Observar a criança para conseguir detectar qualquer sinal de doença previamente, né, para não chegar nos casos extremos onde a criança vai mesmo ficar com muita dor. Aí também eu recebo muitas perguntas assim, mas aqueles choros que persistem mesmo depois que eu constatei que não é fome, dor ou sono. Aí então nesse caso a gente passa para as causas emocionais. E aqui também a gente precisa ficar um pouquinho mais atento porque elas são um pouquinho mais complicadas de fazer o diagnóstico ali, tá? De perceber. O choro, ele pode indicar nesses casos emocionais falta de maturidade. A criança, ela não é um adulto em miniatura, né? E, portanto, ela não sabe lidar com as situações como um adulto consegue, pelo menos como os adultos deveriam saber lidar. E o segundo é a falta de atenção. Quando a criança, ela sente falta da atenção da família, ela pode utilizar o choro como uma ferramenta de comunicação. E aí, nesses casos, é fundamental que o adulto reveja o seu comportamento e a sua postura diante do seu filho ali e assuma um papel mais ativo, mais presente na vida da criança, a fim de favorecer o seu desenvolvimento emocional. E aí, como agir? Nessas situações, os pais, eles devem agir da seguinte maneira, gente. A família, ela deve compreender que a criança não está bem e necessita de compreensão e paciência. Assim, os pais conseguirão acalmar a criança e suprir as suas necessidades. O que a gente faz naquele momento de choro, né? Use poucas palavras e seja empático com a criança. Procure entender o sentimento dela naquele momento. Evite gritar, evite brigar, xingar. Isso não ajudará em nada o seu filho. Mantenha sua calma mesmo sabendo que você tá no seu limite ali, porque realmente é pesado, é doloroso, né? E lembre-se nesse momento, você é o adulto da relação e por isso possui habilidades para conseguir se acalmar. O seu filho não, ele ainda possui um cérebro em desenvolvimento e não é capaz de se acalmar sem a sua ajuda. Acolha o choro do seu filho em suas explosões emocionais, valide os sentimentos dele e encontre juntos uma solução para resolver a causa desse choro.